Você é médio, vidente e ainda não entendeu por que não pode sair no carnaval? Porque precisa se resguardar? Você já ouviu falar dos 40 dias de quaresma? Sabe o que eles se aplicam? E por que a gente tem que se prevenir nesses momentos? Isso e muitas outras coisas eu vou apresentar nesta entrevista. Hoje, um irmão chamado Querubim veio nos visitar. E ele trouxe muitas informações novas sobre esse assunto. Eu sou Diego, professor, escritor, terapeuta, curador plânico e entrevistador. E fundei a escola CEU, Centro de Estudo Universal, trazendo práticas, ensinamentos, quebra de crenças limitantes, cursos avançados sobre todos os fatos espirituais. Muito obrigado, te aguardo lá. Boa noite, irmão. Boa noite, boa noite, boa noite. Você é um ser esclarecido? Sim. Eu já conversei com você antes? Sim. Obrigado. Você veio falar de algum assunto específico? Sim. Você veio falar dos 10 dias que as portas do umbral ficam abertas? Sim. Obrigado. Vamos antes esclarecer quem é você? Você está falando que você é um celestial? Que você é um querubim? Ok, obrigado. E você falou que você teve uma encarnação em Atlântida. E eu também tive uma encarnação na mesma época que a sua. E lá a gente se conheceu. A gente teve algum tipo de contato mais pessoal, tipo amizade, ou trabalhar junto, estudar junto, alguma coisa do tipo? Tivemos. Então a gente foi amigo nessa vida? Ok, obrigado. Nessa vida foi qual das vidas que eu tive lá? A primeira, segunda, terceira? Na minha terceira encarnação em Atlântida, eu era o quê? Eu era mulher? Eu era homem? Então minha terceira encarnação em Atlântida foi homem. E a sua? Foi mulher? Foi homem também? Então nós dois tivemos encarnação de homem na época de Atlântida. E a gente foi amigo nessa época. Ok. Essa foi a sua primeira encarnação? Ok. E você gostou? Não muito? De 0 a 10. Você. Quanto você. 10 é muito bom e 0 foi muito ruim. 6. Uma validação bem, digamos, razoável. Você falaria que foi interessante. Não foi tipo nem bom nem ruim, mas foi interessante. Ok, muito obrigado. Você como um celestial, você sofre o processo de roda de Sansara? Não? Então você você fica consciente e tem lembranças de tudo o que aconteceu em todas as rodas de Sansara? Sim? Ok.
E para quem não sabe, eu fiz um vídeo explicando o que é a roda de Sansara. Lá eu explico exatamente como que é. Vale muito a pena ver. Ok. Então, esse processo das portas do umbral se abrirem por 10 dias é um processo de que ele acontece desde o início. Então, desde o primeiro momento, a gente passa por esse processo. Ok. Então, você também falou que a gente inicia no primeiro umbral, no primeiro nível de umbral. E a gente vai subindo e se conectando. A nossa primeira encarnação é no primeiro, é como se fosse na primeira dimensão. Então, nossa primeira encarnação, lá como ser unicelular, eu também tenho um vídeo explicando da evolução do espírito desde a sua primeira encarnação até a sua encarnação hominal. Qual que é o processo que acontece? Então, estamos desde a nossa encarnação lá como ser unicelular, que é uma das primeiras encarnações. Aquilo é chamado de ser de primeira dimensão. Digamos, vivência na primeira dimensão, é isso? Sim, ok, obrigado. Então, esse planeta, para o ser humano, ele está em quinta dimensão, correto? E para os seres unicelulares desse planeta, ele está em quinta dimensão? Não. Então, esse planeta, ele está em todas as dimensões? Não, o planeta, ele sobe a sua categoria de dimensão a- conforme os seres conscientes do planeta também desenvolvem. Ok, então o nível dos seres desse planeta é de quinta dimensão. Pelo menos na sua maioria, é isso? Então a maioria dos seres desse planeta vibra em quinta dimensão. Todos os outros seres encarnados, eles também estão em quarta, terceira, segunda e primeira dimensão no mesmo planeta. Então, quando esse planeta chegar na sua 22ª dimensão, que ele chega nessa dimensão, correto? Sim. Ainda vai existir seres unicelulares? Não. Da segunda dimensão vai existir? Também não. Da terceira dimensão vai existir? Também não. Da quarta dimensão vai existir? Sim. 7 para baixo? Então, por exemplo, quando esse planeta estiver na 7ª dimensão, ainda vai existir os seres de primeira dimensão, que seriam os seres unicelulares. Quando esse planeta chegar na 8ª dimensão, os seres unicelulares não vão mais estar aqui. Já não vamos ter mais seres unicelulares nesse planeta. Olha que interessante. Ok, obrigado. Mas, resumindo. Resumindo, não. Voltando ao assunto. Quando estamos em seres de primeira dimensão,
quando todos os seres se iniciam no planeta em primeira dimensão. Certo? Aconteceu isso no primeiro planeta. Então não existia zonas umbralinas mais baixas, correto? Não. Mas quando essa vida de unicelular virou pluricelular, correto? Passou a ter a primeira faixa de zona umbralina. E existia a faixa de cima também, de zona 1. De dimensão não, só existia a segunda. Ok. Quando... Deixa eu formular diferente a pergunta. Quando todos os seres só existia os seres unicelulares. Para eles passarem e evoluírem também para a segunda dimensão, o planeta de segunda dimensão, existia esse momento da porta se abrir? Ah, entendi. Então, por exemplo, existe é uma permissão isso? É um acesso, é uma autorização. Então existe essa autorização para que 2 vezes no ano, as 2 vezes, cada uma dura 10 dias. A que nós tivemos agora dura 10 dias. E a seguinte dura quanto? Dura mais que 10 dias? Dura 8 dias? Ok, então. Temos 2 momentos durante o ano que essa autorização, que é, no caso, essa permissão de conexão entre a dimensão atual e as dimensões anteriores. Ela acontece. E o vídeo é sobre isso. Vamos falar sobre esses 2 momentos que temos essa diferença. Então vamos lá. Então existe uma autorização desde do primeiro mundo a existir, que tenha 2 momentos, que exista 2 momentos durante o processo de é que a gente chama de ano, mas é o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol, correto? Sim. Então, porque com vocês, essas coisas, elas vai através do sistema astronômico, do processo astrológico, astronômico, é isso? Então, por exemplo, assim, ó, durante o processo que a Terra gira 360 graus em volta do Sol, existe 2 momentos que é permitido uma conexão da Terra com dimensões inferiores, correto? Só para me entender. Esses momentos, ele é reto? Exemplo, quando a Terra chega em 30 graus. Não, vou fazer 90 graus. Digamos que é o primeiro momento. Aí quando ela desce, aí 90, 180, mais 90, 270. Então quando ela chega a 270, é o outro momento? Ah, ok. Então é tipo o contraponto e o Sol no meio de um círculo perfeito, é isso? Então nesses 2 momentos é que existe
essa conexão, dessa permissão. Então, todos os planetas do sistema solar que passarem nessa faixa que tem do Sol, vai existir uma conexão da Terra com os seres de zonas inferiores. E esse processo tem alguma coisa a ver com os pontos norte e sul do Sol? Esses pontos de conexão têm alguma coisa a ver em relação a, a, a densidade, ao sistema ou aos polos, ou a alguma coisa do Sol? Não. É o que usaram para é o sentido do fluxo que o sistema é no sentido da direção que a galáxia está indo. É isso? Então, por exemplo, a galáxia está indo para frente, digamos assim, né? Ela está indo, a galáxia, o Sol vai. O Sol está indo para um local. Ele está em constante movimento para uma direção, correto? E os planetas girando em torno deles obrigatoriamente, indo junto nessa viagem. Então, o Sol está indo numa direção. Aí você está me falando que quando esse ponto que a Terra fica na direção, tipo, fica reta com a direção com que o Sol tá, que o Sol tá indo, é isso? Na direção que o Sol tá indo é o primeiro ponto. E no contraponto, na direção oposta ao que o Sol está indo, quando o planeta chega aqui, também é o, é o momento de conexão com zonas inferiores. Às vezes não vai bater certinho, porque o planeta não tá girando e passa exatamente na reta que o Sol está indo. Mas ele é como se ele passasse e pegasse uma reta aonde ele estivesse indo, pro caminho que ele estivesse indo. Tá certo isso que eu expliquei? Ok, obrigado. Então, durante essa reta, os pontos, tanto a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, todos os planetas passam pelo mesmo processo. Porque se a lei é na Terra, então a lei é para todos os planetas. Pergunta que não quer calar. Para vocês, Plutão é um planeta? Não. Plutão tá mais para um satélite? Ah, e no nosso sistema solar só existe oito planetas? Mais ou menos? Existe algum planeta que ainda não foi descoberto? Existe? No total, existe quantos planetas? Existe mais de 10? Não. Existe 9. Existe 9 planetas na nossa galáxia. Um desses planetas, ele é de vida inteligente, mais inteligente do que na Terra? Esse que não está sendo descoberto? Não. Esse que não foi descoberto, ele tem vida inteligente. Mais ou menos? Ele tem vida inteligente, mas não é tão inteligente assim, é isso? Ah, os níveis deles é mais baixo do que o nosso.
É um planeta de terceira dimensão? Ah, esse é um planeta de terceira dimensão. Se é de terceira dimensão, então já existe aves, seres que voam, seres marinhos, seres terrestres. A terceira consciência, a terceira é a consciência etérica. Então, quando o planeta entra na linha do Sol, a conexão dos planetas, elas mudam, se alteram. Correto. Mas nem sempre o nosso calendário bate o dia exato de conexão do Sol nesse momento, correto? Por quê? Porque a gente vai por um cálculo bagunçado em relação aos fenômenos astronômicos. Então a gente vem para trás, vai para frente, vem para trás, vai para frente com as nossas datas para o conforto de alguém que fez esse método. Entretanto, o nosso irmão está me falando que devido ao quarta-feira de cinzas, que é a data onde as pessoas mais vão, digamos, reviver ou se harmonizar com os falecidos, esse prazo foi adaptado para terminar na quarta-feira de cinzas. Tá certo o que eu estou falando? Sim. Então, o que acontece? A quarta-feira de cinzas é um momento para as pessoas se harmonizarem e orar, e rezar, e levar uma flor, uma vela, as pessoas perdoarem e se arrependerem das coisas que fizeram. Como, como isso é, é uma crença muito forte e um dos motivos dessa conexão do nosso eu agora com as com os seres não esclarecidos que vão para essas faixas de frequências mais baixas, esse momento é fundamental para que eles possam voltar aqui, rever os seus parentes, os seus familiares e ver como eles estão se comportando na questão do auto-perdão, da aceitação. Com isso, fazer com que esse irmão que está lá se martirizando, se punindo pelas coisas que aconteceram, também aceite e se perdoe, para que ele possa sair desse lugar e possa voltar ao seu processo reencarnatório. Então é fundamental, e no caso, é, é ideal que todos vocês frequentem o cemitério. Então, irmãos, é fundamental que vocês vão no cemitério, levam uma flor, levam uma vela, levam as suas melhores vibrações, leve suas leve suas melhores energias, o seu amor, sua gratidão, o seu perdão, se reconcilie com a pessoa que partiu, porque nesses momentos ela tem permissão de poder estar lá. Então, é quase certo que ela vai estar lá no momento que você for orar por ela. Então, se você a perdoar, se você aceitar ela e os erros que ela cometeu, isso vai fortalecer muito a regeneração que ela vai precisar para sair do local que ela está. Para quem não gosta de ir em cemitério, não é aconselhável você acender vela na sua casa. O que que a vela faz? Vai ter muitos seres vagando por aí, procurando
procurando a luz, procurando um caminho, um propósito, procurando energia. Se, se eles verem a luz na sua casa, eles vão ir provavelmente em grande quantidade para lá. Mesmo que você firmar a vela para o seu ente querido, para a pessoa que partiu e você está buscando se conectar, é, se envolver com ela de novo, essa vela pode atrair ela, só que vai atrair todos os outros seres que estão em volta dela. Então, se você não é uma pessoa que tem uma fé muito forte, que você seja muito, seja avançado para mais na questão de limpeza, proteção, equilíbrio, encaminhamento de espírito, não é aconselhável a você acender vela na sua casa, nem no seu trabalho. Então, só existe uma maneira que você poderia acender vela nesse local, que seria se fosse uma terra santa, uma terra sagrada. Existe alguma terra sagrada nesse planeta? Nesse planeta ainda não existe nenhuma terra sagrada. A minha família, eu e os meus irmãos, a gente consegue criar uma terra sagrada? Sim. Então, quando nós estivermos com o nosso centro, a nossa escola, com a nossa fraternidade, os nossos cursos, o nosso local, um terreno grande, confortável e seguro, eu ou nós vamos consagrar essa terra para se tornar uma terra santa. E vai ser a primeira terra santa nesse planeta. Inclusive, os meus irmãos falou que é possível que a gente faça uma terra santa, uma terra sagrada para um outro grupo que trabalhe com coisas positivas, que trabalhem com energização, com cura, porque essa é a minha linhagem que eu escolhi, então eu posso auxiliar esses irmãos. Claro que esse serviço não é barato, porém é possível. Um dia eu vou fazer um vídeo do significado de uma terra sagrada. O que é possível fazer numa terra sagrada? O que acontece numa terra sagrada? Como é uma terra sagrada? Bom, então estamos falando que todo mundo deveria aí consolar as feridas e as mágoas com o próximo, criando uma conexão sadia de amor, compreensão e perdão, para que todos possamos sair do estado que estamos e conseguimos se elevar frequencialmente, melhorando a nossa encarnação ou a nossa pós-vida. Tem mais coisa para a gente falar sobre os 10 dias? Ok. Que durante esse período que as pessoas se encontram em desequilíbrios, as pessoas que têm mediunidade, não é isso? Aquelas que desenvolvem ou não, mas têm mediunidade. Então, o que acontece? Como, como a gente está vibrando aqui e os seres estão aqui, como é permitido que as duas frequências, como é permitido que as duas frequências estejam juntas, o que acontece? Todas as pessoas que são médiums, ainda mais os sensitivos, o que acontece?
elas começam a ter mais desconforto, irritação, raiva, ódio, desequilíbrios. Para você que acredita ou não acredita em mediunidade, para você que trabalha sua mediunidade e não trabalha sua mediunidade, todos vocês vão passar pela mesma questão. Vocês vão entrar nessa sintonia, nessa vibração que vai abalar, digamos que você vivia aqui assim, ó. Quando esses seres começarem a andar por aqui, automaticamente você que estava assim, ó, você vai ficar assim. E você não vai entender, você só vai reagir. Porque quando a gente não entende o que acontece, a gente só reage aos fatos. Então você vai estar lá desequilibrada e não vai estar sabendo o que fazer, como fazer, o que está acontecendo. Por que que em certos períodos, nessas festividades que acontecem nesse lugar, o que que acontece? As pessoas ficam mais vulneráveis e desequilibradas. Então elas têm uma tendência a beber mais, a se vulgarizar mais, a se prostituir mais, a brigar mais, a desrespeitar mais o seu corpo, o corpo dos outros e o direito dos outros e os seus deveres. Então, tudo nessas festas, nesses movimentos, o que que acontece por aí? Um monte de pessoas desequilibradas que não entendem o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente ou com as suas emoções e começam a só reagir a tudo e todos que chegam próximo. Existe alguma coisa que eu falei que está errada? E você quer ainda enfatizar mais coisas? Ao desequilíbrio na bebedeira e ao uso de drogas. E quando as pessoas elas se permitem nessas épocas beber e usar droga, os seres que precisavam dessa energia acabam até se apossando do corpo delas e fazendo outras coisas além de beberem. Então, o que acontece? Isso que ele está querendo dizer, por exemplo, para quem tem a alma muito fragilizada, muito comprometida com situações passadas. Quando isso acontece, você fica vulnerável a incorporações involuntárias e inconscientes. Vocês são, vocês são, sem usar nada, nem remédio, nem droga e nem bebida. Se vocês são, não usa nenhuma dessas substâncias, mas você tem a alma fractalizada, você já tem uma grande possibilidade de incorporar inconscientemente. Então, às vezes você vai discutir, brigar com alguém, mesmo estando normal, e do nada você vira uma outra pessoa, como se fosse como se você tivesse polaridades, tivesse duas polaridades, como se fosse duas consciências no mesmo corpo. Só que não, é que você naquele momento incorporou. Você se permitiu ser dominada por outro ser. Tá certo o que eu estou falando? Sim, obrigado. Então, isso são. Imagine quando você bebe ou usa alguma substância de conexão, de aprofundamento consciencial ou intelectual. Se você está no momento, você está em um momento planetário vulnerável, aí você quer fazer práticas de desconexão nesse momento, você vai lidar com quem do outro lado?
só com seres negativos. Aí, ou com seres que vão estar se plasmando diferente para poder te enganar e te induzir ao erro. Porque esse momento não é feito para introspecção e evolução consciencial. Esses momentos é para perdão, harmonização e equilíbrio com os antepassados e os de agora. Tá certo? É isso? Você gostaria que eu falasse? Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre isso? Não sobre esse dos 10 dias, mas sobre o de 8 dias. Então, o que acontece? Então, 10 dias antes da quarta-feira de cinzas, se abre o portal. Então, eu estou fazendo um vídeo para explicar para vocês o que vocês devem fazer 20 dias antes das quarta-feira de cinzas e 10 dias antes da quarta-feira de cinzas. O que você tem que fazer antes para se preparar e o que você tem que fazer durante o dia da quarta-feira de cinzas, para que você abençoe e se una com os seus irmãos e familiares espirituais, a fim de ajudar a resgatá-los e a quebrar karmas e dharmas criados consciente ou inconsciente. Agora o irmão quer falar sobre essa é a data no carnaval, antecede o carnaval. Agora a segunda data é em setembro, mais ou menos em setembro, se eu não me engano. Que ela é mais ou menos 8 dias. Ela é mais de 8 dias? É menos? Ela é menos de 8 dias. 7? 6? É mais do que 6? É menos do que 6 dias? É mais do que 6 dias? Vai ter momentos que vai ser mais. É entre 6 e 8 dias, é isso? Então, e é mais ou menos em setembro. Julho é depois das festas juninas. Ela também tem dia exato para acontecer? Ela também não tem um dia exato. Ela respeita o processo astronômico? Também não. Ela tem algum prazo, por exemplo, aconteceu agora. Então, aconteceu agora dia 18, a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas foi dia 18. Aí, digamos, exemplo. Por exemplo, daqui a 200 dias vai acontecer. Não, daqui a 180 dias. 182 dias vai acontecer a próxima etapa. Existe algo assim? Aí isso é exato. Então, por exemplo, mas é 182 dias? É exatamente 182 dias. Ok, obrigado. Ele tá falando exatamente, mas, irmão, às vezes não pode ser tão exato, porque você tá usando as informações que eu tenho sobre o mundo agora, é isso? Então, é passível de erro porque, por exemplo, ele não está aqui. Ele está se sintonizando com o meu espírito e através das informações que o meu espírito tem, ele tem informações de tudo acontecendo. Só que como a conversa está acontecendo direta agora, ele só está captando informações, referências, ou ainda mais quando eu pergunto tipo referência exato, tal, do que o meu espírito tem registrado sobre os fatos e as datas. Correto o que eu estou falando?
Então, se eu tiver registrado uma data diferente, errada, alguma coisa assim, aí não vai ser tão exato. Não vai ser exato, porque tá passível de erro devido a meu entendimento sobre as coisas inconsciente. O que está no meu espírito é o que eu sei inconsciente. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Ok, então dia 18/2 foi o final, fechamento do portão. Aí daqui a 182 dias vai abrir o portão novamente. Aí ele vai ficar por mais ou menos entre 6 e 8 dias aberto novamente. Então, irmãos, eu não sei exatamente onde vai ser, mas no vídeo que eu fizer eu vou colocar essas duas datas. Então, procurem se proteger. Se você não souber, mas entre julho e setembro, já provavelmente vai ser dentro dessa faixa. Então, já começam a se preparar daí. Para que quando o dia chegar, vocês vão sentir, vocês vão perceber. Se vocês estiverem se monitorando suas emoções, o seu comportamento, quando o dia chegar, vocês vão perceber na hora. Aí vocês já começam a aplicar os 10 dias, a, o método dos 10 dias com o portão aberto. Mesmo que você não fez a antecipação. Mas você consegue fazer a segunda etapa, que é quando os portões já estão abertos, a conexão já foi feita. Correto? Quer corrigir alguma coisa que eu falei? Não? Ok, obrigado. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não? Ok, muito obrigado. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é isso? Ok, então obrigado. Você quer falar mais alguma coisa de alguma outra coisa? Não? Ok, então, irmão, muito obrigado. Muito obrigado por você conceder um tempo para vir esclarecer certos fatores. Esse vídeo vai ser muito interessante e informativo para mim poder fazer o outro. Tiramos bastante conclusões e resoluções do processo. Então, irmãos, vocês aí, fiquem ligados. Em breve eu vou estar postando o próximo vídeo mais explicativo, com apresentações, com algumas características de civilizações antigas que já cultuam esse fato, esse acontecimento, porque ele não é de agora. Várias civilizações antigas já já cultuam como tradições e festividades essas práticas nessas datas específicas. Vamos falar mais no próximo vídeo. Então, muito obrigado. Quem gostou e se interessou pelos conteúdos, clica aqui no coraçãozinho em gostei, em curtir, segue o nosso canal. Talvez você não vá conseguir ver esse vídeo novamente. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E namastê.